durante muito tempo, a nossa potência do esporte paralímpico foi o Nordeste. Então, você vai lembrar lá atrás, quando a gente falou de Atenas, Clodoaldo Silva, Tubarão das Piscinas, de Natal, Sueli Guimarães, arremesso de Recife, Rosinha, Recife, Genesi, Natal, Luiz Silva, de Recife. Então, 90% sequela de pólio. Último lugar onde foi erradicada a sequela de pólio no Brasil, Nordeste. Então, a gente tinha a nossa característica. Aí, voltando para a classificação funcional que a gente falou. No mundo, nós somos também uns dos últimos a erradicar pólio. Então, quando a gente chegava com um atleta com uma sequela de pólio para avaliar, os classificadores não sabiam avaliar. O que é isso? Eles não sabiam. Eles não tinham como. Porque eles estavam acostumados. É amputação, lesão modular, mediu. Aí era uma dificuldade muito grande. Porque eles já não tinham mais contato com isso. Então, também era uma dificuldade. Então, durante muito tempo, a gente teve esse viés aí. E depois a gente precisou trabalhar e formar, né? Então, o esporte paralímpico, para a gente sempre foi muito mais difícil. Porque você não tem a cultura do esporte paralímpico na escola, na prefeitura. Você não tem nem ajuda na calçada. No esporte convencional, você tem um caminho. Sim. Você tem campeonato escolar, campeonato municipal. Aí você tem a Olimpíada. Eu tive uma vez, quando eu era diretor técnico do Comitê Paralímpico, um embate com o secretário de esportes de um estado, nem vou falar o estado, mas eu fui lá para tentar ajudar, né? Aí ele falou assim, cara, não dá para ajudar os paralímpicos, os caras são muito confusos aqui. Eu falei, mas por quê? Não, eu arrumei 20 passagens para eles ir para a Paralimpíada Nacional e eles estão brigando aqui, na minha mesa começaram a brigar para definir quem são os 20 que vão. Eles não sabem quem que eles querem que vá. Eu falei, mas como assim? Você deu 20 passagens na mesa e mandou ele escolher? Falei, como é que você fez com a sua equipe olímpica que vai lá com essa equipe convencional? Não, a gente fez a seletiva, tem o técnico que indicou. Eu falei, por que você não fez a mesma coisa que o Paralímpico? Você deixou os caras se virarem? Quer dizer, você não tem um programa para os caras e aí você bota a culpa neles? Então, era assim que funcionava. A gente teve que fazer isso. Então, a gente teve que... durante muito tempo, você tinha aquela história da pessoa com deficiência que chegava para a educação física e o professor falava para ele, você não precisa fazer, não. Já passou de ano. Não é que o professor não queria dar aula para ele. Ele não sabia o que fazer com ele. E o MEC não tinha nenhuma obrigação de uma única cadeira de adaptada no curso de educação física. A gente teve que brigar. Então, aí depois você teve uma adaptada, que era tudo. Meu curso de educação física, uma adaptada era fazer uma Olimpíada da PAI por ano. Cada ano você cuidava de uma coisa. Um ano você fazia, cuidava do transporte, outro ano você fazia arbitragem, outro ano você organizava, mas aula mesmo que fazer. Então, nós, Comitê Paralímpico Brasileiro, começamos a fazer um programa de capacitação. Por isso que eu te falei. Você consegue botar a pessoa para incluir. Se você tem um cego, faz goalball. Se você tem um amputado, bota todo mundo para sentar e joga voleibol sentado. As crianças que não são deficientes vão adorar integrar aquela pessoa. E aí a gente começou a trabalhar, fazer capacitação. Hoje tem uma Paralimpíada Escolar Nacional, hoje você tem... E essa formação é feita através do comitê, que é uma entidade privada. Que é uma entidade privada, exatamente isso. E quem que financia? O próprio comitê. O próprio comitê hoje financia. A gente tem um recurso da Lei Agnello Piva, que é distribuído tanto para o COB como para o Comitê Paralímpico Brasileiro. Desse recurso, 10% obrigatoriamente você tem que usar com desporto escolar. Desse recurso a gente faz Paralimpíada Escolar, capacitação, e outra. A gente tem patrocínio Caixa, então hoje é interesse nosso que mais gente chega. Então a gente quer ampliar a nossa base. Então antes a gente sempre tinha um problema. O atleta paralímpico, a gente nunca conseguia pegar o atleta jovem e fazer a formação. Alguns esportes é mais difícil, sobretudo esportes em cadeira de roda, porque você não tem muita gente em cadeira de roda em idade jovem. A grande maioria é acidente de trânsito, já na fase adulta. Poucos vêm aí de má formação ou de aprende tarde, né? Aprende tarde. Alguns não têm, inclusive, educação esportiva, né? Não foi atleta. Ficou na cadeira de roda e resolveu ser atleta porque essa cultura de, na reabilitação, você ter que ir para o esporte ainda está hoje. Leva o cara para o esporte. E o cara encontra um... Né? Aí ele encontra, né? E a gente costuma brincar também. Brincar não, é sério, exatamente sério isso. Eu sempre falo, quando eu dou palestra,
o ambiente de reabilitação do hospital, você vai aqui para o Hospital São Paulo, para o HC, lá eles estão comparando as deficiências ou as desgraças, né? Como é que você ficou assim? Aí o cara que está lá quase reabilitado aqui na CD, a hora que ele tá para sair, chegou um cara que teve o mesmo acidente que ele. Ele relembra tudo na cabeça dele. Puta, como é que eu fui? Que merda. Ainda mais quando é aquele deficiente, acidente bobo, né? O cara que foi pular na piscina, bateu a cabeça. Aí é só isso que ele lembra. Quando ele vai pro esporte, ele só compara o que o cara conseguiu pro meio do esporte. Genial. Pô, mas você já conseguiu ganhar tudo isso? Você consegue competir? A gente tinha exemplos de cara que a gente precisa, para classificar, precisa... E o cara não tirava a calça. Não. É amputado. Ele só usava prótese, não tira a calça. Não, sem a calça a gente não consegue trabalhar. Não, eu não tiro a calça. Aí ele falou, cara, classifica, deixa ele competir. A hora que ele tiver no meio, ele vai tirar. Porra, o cara nem usa prótese mais. Ele sai pulando do banco para ir. Entendeu? Então, a vivência é que vai fazer a diferença. Então, é tudo isso. Então, a gente não tem a cultura... Não, está melhorando. Melhorou muito. Estou falando isso quando a gente começou esse processo 2000, 2004. A gente não tem a cultura da prefeitura fazer o campeonato escolar, a escola. Agora já tem muito mais. Então, o Comitê Paralímpico precisou criar essa cultura, embutir isso dentro da sociedade, né? E acho que os Jogos do Rio contribuem ainda mais. Na época dos Jogos do Rio, nós recebíamos muitos vídeos, muitas mensagens de crianças e de pais e família, com as crianças encantadas com os jogos, né? Então, crianças tirando a perna dos brinquedos da boneca para brincar, para ter o brinquedo paralímpico, sentando na rua para jogar voleibol sentado. Então, acho que a diferença dos jogos realmente faz uma mudança na percepção.